Muito bem, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, 3 de fevereiro, vamos ao capítulo número 3 do livro de Atos dos Apóstolos. Nós já vimos com forma maravilhosa, isso que eu tô querendo dizer, Deus começou a obra dele através dos apóstolos, né? A maravilha que Deus fez, batizando-os com o Espírito Santo, ungindo Pedro com aquela mensagem maravilhosa, que 3.000 almas se converteram ao Senhor. Então vamos ver agora o que acontece após isso, né? E aí continuamos assim. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós, olha para nós. E olhou ele para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-nos, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilato negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, o que nós somos testemunhas. Veja bem, Pedro aqui, ele e João estavam entrando para o templo, estavam indo, ao templo, e chegaram na porta do templo, se depararam com algumas pessoas que estavam carregando este homem que era paralítico e colocaram ele na porta do templo, onde ele costumava ficar todos os dias pedindo esmola. Então ele pede a Pedro uma esmola e Pedro vira para ele e fala assim: olha bem para mim, olha para mim. E quando ele olhou para Pedro, Pedro falou assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E pegou na mão dele, levantou ele e ele começou a andar. E ele entrou no templo saltando e louvando a Deus, né? E aí todos ficaram pasmados e ficaram: o que é isso? O que está acontecendo? E Pedro vira para eles e fala assim: por que vocês estão pasmados? Olhando para nós como se nós fôssemos dignos, ou se nós tivéssemos poder para fazer isso. Nós não temos poder para fazer nada. Quem fez essa obra foi Jesus. E mais uma vez, Pedro faz questão de falar com eles. Foi aquele Jesus, lembra aquele Jesus que vocês perseguiram, que vocês pegaram, que vocês açoitaram, que vocês penduraram na cruz? É no nome desse Jesus que este homem foi curado. Vocês negaram Jesus, vocês trocaram ele por um homicida, por Barrabás. E então, através do nome desse Jesus, não é por nosso poder, nós não somos nada, nós não somos ninguém. Mas esse Jesus quem vocês crucificou, é ele quem cura. Amém? E aí ele continua falando assim: e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, para perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. E aí Pedro continua, fala assim: olha, é pela fé que eu ministrei na vida dele, e ele, pela fé, ele recebeu e foi curado. E aí, Pedro ainda fala com ele assim: eu sei que vocês fizeram isso, mataram Jesus por ignorância,
né? Eu sei que foi por ignorância, assim como os vossos príncipes, ou seja, os principados e os religiosos, né? Toda aquele pessoal lá que mandou matar Jesus, aquelas autoridades. Mas ele fala, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então Pedro que está falando, olha, não importa o que vocês fizeram, apesar de vocês terem matado o Cristo, o Filho de Deus, arrependa-te, arrependei-vos hoje, que ainda há esperança. Vocês podem ser perdoados, vocês serão perdoados por Deus. Arrependei-vos, porque está chegado o tempo para o refrigério na presença de Deus. Olha que interessante essa palavra. Tem algo que você carrega uma culpa? Tem algo que você acha que Deus jamais vai te perdoar? Tem algo que você acha que é imperdoável? Às vezes você pode até pensar assim, eu sei que Deus perdoa, mas eu não me perdoo porque eu não deveria ter feito isso. Eu não deveria ter agido dessa forma. Então, aqui nós vemos que para Deus não há pecado grande demais que ele não possa perdoar. Imagina que Pedro estava falando para aqueles homens ali, olha, vocês mataram o Filho de Deus, mas arrependa-te que há esperança para vocês. Irmãos, não há pecado maior do que esse. Para nós medimos pecado, pecadinho, pecado, pecadão, mas para Deus o pecado ele é um só, porque ele tem um princípio. O pecado ele vem de um princípio apenas, que é o quê? Que é a desobediência à palavra de Deus. Então, quando nós desobedecemos a palavra de Deus, seja falando uma mentira ou sendo matando uma pessoa, para Deus é a mesma coisa, porque é a desobediência da palavra. E aqui Pedro estava falando, olha, arrependei-vos porque ainda há esperança, para que vocês tenham refrigério na alma de vocês. Então eu falo para você, não importa o que aconteceu na sua vida no passado, não importa se você se sente culpado por qualquer coisa, há esperança, basta você se arrepender e falar, Senhor, eu me arrependo de todo o coração daquilo que eu fiz, eu te peço, me perdoe, tenha certeza, pela fé, que Deus ele te perdoe e ele vai restaurar a sua vida, vai transformar a sua história, vai mudar a sua história. Amém? Então Pedro aqui continua. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que no céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus o seu Filho Jesus primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Então veja bem, aqui Pedro está explicando para eles que Deus mandou Jesus e que antes de Jesus vir, todos os profetas antes já haviam anunciado que Jesus viria e que isso era para acontecer, que ele seria crucificado, que ele sofreria, né, pena de morte, que ele seria rejeitado. Então tudo isso foi profetizado. Então Pedro fala para eles, fala, olha, vocês fizeram na ignorância, porque vocês não conheciam o poder de Deus e Deus perdoa vocês, né? E Deus prometeu para Abraão que através da descendência de Abraão seriam abençoadas todas as nações da terra, ou seja, todos nós temos direito à salvação pela graça de Deus, pelo o Senhor Jesus que veio em nosso favor. Então aqui ele fala, olha, Deus a seu Filho Jesus, ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Precisamos desviar-nos da maldade. Se você sabe, e no fundo você sabe, quando algo não é de Deus, quando algo tem proveniência maligna, que não é algo edificante, nós precisamos nos desviar do mal. Amém, queridos? Fique aí com a palavra de Deus, que Deus te abençoe grandemente
Receba essa palavra no seu coração, medite na sua vida e lembre-se, não há pecado grande demais que o Senhor não possa perdoar. Seja o que for que aconteceu no seu passado, o passado ficou lá atrás. É vida nova em Jesus que ressuscitou e trouxe vida para você. Um beijo no coração.